Muito bem, e aqui estamos nós mais uma vez para mais um vídeo. A gente vai criar um projeto hoje de console e a gente vai gerar vamos programar o nosso gerador de CPF. Então nós já vimos aí como faz para validar o CPF. Então a ideia é a gente criar o nosso gerador de CPF. Gerador CPF. Então baseado nas regras que a gente usa para poder fazer a validação, nós vamos criar nossos próprios CPFs agora, tá? Existe uma regra, tá? Se você não viu os últimos vídeos, existe uma regra que eu consigo definir para validar se um CPF é válido ou não. E baseado nisso a gente consegue criar é, a gente consegue criar os CPFs também, tá? Deixa eu só carregar aqui o Visual Studio novamente. A gente já vai ver rapidinho essa regra. Não vou entrar tanto no detalhe porque a gente já viu isso no outro vídeo. Mas vou passar ela rapidinho só pra você pegar a ideia dela, tá? Então, aqui o nosso gerador de CPF. Então, funciona assim. O CPF ele tem que ter 11 dígitos, basicamente, tá? Ele tem 9 dígitos que compõem o número e mais 2 dígitos finais, que nós chamamos eles de dígitos verificadores. Então, baseado num cálculo, nós chegamos a esses dois números. E o cálculo, o primeiro, para validar o primeiro dígito eu pego cada um desses números, separo eles, e eu vou fazer uma multiplicação de cada um desses números pelos números de 10 decrescendo até 2. Então vai ficar o primeiro dígito vezes 10, o segundo vezes 9, o terceiro vezes 8, o quarto vezes 7, assim até que o meu nono dígito, no caso aqui o 7, vai ser multiplicado por 2, tá vendo? Então coloquei aqui em colchetes para não confundir, ó, cada um dos números que compõem o CPF e aqui essa multiplicação que ela é realizada. Depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o resultado de cada um deles, eu faço uma soma e esse resultado eu vou multiplicar ele por 10 e vou dividir por 11. Quando eu fizer essa divisão, eu vou pegar não o resultado da divisão. Por exemplo, aqui nesse caso, ia dar 268 e uns quebradinhos, se eu fosse resolver de forma decimal. Se eu for usar a forma calculando números inteiros, eu ia ter um resultado aqui de 268 e ia sobrar 2 para mim, tá na conta. Ia dar 2.948, sobrando 2. O que interessa para mim nesse cálculo da divisão é pegar o resto da divisão. Então, o que sobrar. Então, essa diferença de 2.948 para 2.950 vai resultar em 2. Então, assim eu acho o primeiro dígito verificador. Legal, né? Para achar o segundo dígito, eu vou fazer um cálculo bem parecido, só que agora eu vou incluir esse número 2, que eu já encontrei esse dígito no meu cálculo, e agora eu não vou fazer o cálculo decrescendo de 10 até 2, vai ser de 11 até 2, tá? O dígito verificador eu vou multiplicar aqui por 2 e os demais dígitos seguem a mesma ideia a partir do 11, tá? Então o primeiro vai ser vezes 11, o segundo vezes 10, o terceiro vezes 9 e assim vai até chegar no décimo dígito. E aí depois a ideia é a mesma, tá? Com o resultado dessas multiplicações eu somo tudo, multiplico por 10 e depois dividido 11 e aí eu vou pegar o resto da divisão. Nesse caso aqui, a divisão vai dar 3.465. Para 3.470 vai sobrar 5. E aí esse 5 vai ser o meu dígito, o segundo. E aí eu consigo compor esse CPF. Beleza? Aí tem uma observação, se o resultado, o resto da divisão de 10 você considera zero para o dígito. E esse tipo tem essa validação, ela funciona para quase todas as sequências, né, de CPFs. Só tem que tomar cuidado para essa sequência aqui, ó, de números repetidos. Tudo 1, tudo 2, tudo 3. Nesses casos, eles vão passar nas duas regras, tanto do primeiro dígito quanto do segundo. Só que eles são inválidos, tá? Então, se tiver esse esquema aqui de repetição, eu não considero eles como CPFs válidos. Beleza, então vamos criar aqui nosso CPF. A gente vai ter aqui uma classe que eu vou chamar de gerador. Vai ser o gerenciador, né, de CPF.
Poderia ter tanto o validador quanto o gerador, né, dele. Então vai ser a partir dele que a gente vai gerar o CPF, tá bom? Então vamos ter o nosso método aqui. Eu vou criar ele como estático, no mesmo esquema que a gente fez do validador. Aqui, ó, gerar CPF. E isso vai retornar para a gente uma string com essa sequência de CPFs, tá bom? Boa. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é gerar essa sequência, ó, os 9 primeiros dígitos, tá? Então a gente vai ter um método auxiliar para ajudar a gente a fazer isso aqui, ó. CPF inicial. Então ele, ó, gerar primeiros dígitos. Então precisa ter um método que faça isso. Gere para mim esses primeiros dígitos, né? Vamos pedir para gerar um método aqui interno da nossa classe. Então vamos criar ele aqui. Um CPF. E a gente vai usar aquela classe randômica, random. Uma de R. E ela vai gerar esses números pra gente, tá? Então a gente precisa de 9 dígitos, não? Então vamos fazer, ó, por exemplo, fazer um loopingzinho aqui. Looping. De 1 até 9. E aí ele vai montando pra gente esse número, tá? Então aqui ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 9. E a gente pega esse valor aqui, ó. Esse número aleatório. Boa. Gerou pra gente o número aleatório. A gente inclui no nosso CPF aqui, ó. Só que a gente precisa transformar isso num texto, não? Uma string. Certo? Então com isso ele monta pra gente esse número e a gente retorna nele. Boa. Então vamos validar por enquanto esse comecinho, tá? Vou retornar aqui esse CPF inicial. E a gente tem a primeira parte da nossa aplicação. Bora testar ela. Programa. Vou chamar a classe aqui de gerenciador. Nosso método gerar CPF. Informa aqui o CPF. E bora testar esse cara. Executar. Vamos validar isso. Boa, executei. Ó, vamos ver se aleatório aqui funcionando. Gerou um número. E adicionou no CPF pra gente. Ó, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Com isso, então, a gente tem o CPF gerado aqui. Então, a primeira parte dele a gente conseguiu fazer aqui. Boa, muito bem. Então, agora entra o cálculo, né? Para a gente encontrar os dígitos. Então, nós podemos ter aqui, ó. Primeiro dígito. Então, gerar. Primeiro dígito verificador. E para fazer isso eu preciso desse CPF, né? Na verdade aqui é o CPF que a gente criou aqui em cima, né? Inicial. Baseado nele ele vai encontrar para a gente esse dígito, depois a gente adiciona lá nesse CPF, tá? Vou criar esse método, Ctrl ponto, gera o método. Deixa ele aqui embaixo, não. Esse primeiro dígito, deixa eu baixar, gerar dígitos iniciais também, não? Dígitos iniciais, acho que fica melhor, mano. Boa. Então, primeiro dígito, a gente tem que fazer aquele esquema da multiplicação.
Então, do 10 até o... do 10 até o 2, né? Então, primeira coisa, a gente tem que pegar esse CPF e a gente tem que separar ele, né? Cada dígito. Então, use essa funçãozinha aqui, ó, que é o share array, que ele transforma num array de caracteres, né? Eu vou retornar um aqui só para ele parar de dar erro. Ele vai quebrar pra gente. E agora a gente vai fazer um looping para esses dígitos, né? Então, a gente monta aqui um contador. Ele vai de 0 para ele poder ficar rodando aqui dentro do nosso looping do array. E a gente precisa de um segundo para poder fazer aquele cálculo, que é o que vai fazer o número ficar incrementando, ó, de 10 até 2. Ó. Então a gente vai montar um looping para isso. Passar uma variável j aqui. Ele vai de 10 até que ele seja maior que 1. E ele vai diminuindo. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, esse cálculo, né? A gente vai criar, igual a gente fez no outro exemplo, uma variável aqui auxiliar. Vai ajudar a gente no cálculo. Então, aqui a gente faz esse cálculo. Então, eu vou pegar o dígito. Então, o dígito é um caractere, né? Na posição, e aí vai ser na posição i. E aí ele vai começar na posição 0, né? E vai aumentando. Pega o primeiro valor e assim segue o jogo. Só que eu tenho que transformar isso no número, né? A gente vai usar essa funçãozinha aqui do convert. Vai transformar no inteiro. E ele vai me dar pra gente aqui. Legal. Feito isso. Agora eu vou fazer esse número vezes esse número que vai incrementando. Começa em 10 até 2, tá? E aqui eu não posso esquentar de incrementar. Tem que incrementar esse cara aqui, ó. Pra ficar alternando, né? Entre os dígitos, tá? Ok. Com esse aqui eu vou ter então uma multiplicação. Só que vou ter uma multiplicação desse item. Eu preciso somar todos. Então eu vou criar uma outra variável aqui só para poder fazer essa soma, né? Ó, soma a multiplicação. E aí, baseado aqui nesse resultado, eu vou somando, né? Vamos colocar mais igual esse meu cálculo auxiliar. Tá bom? Beleza, show de bola. Fez isso pra gente. Quando eu termino de fazer todas essas somas, eu tenho agora que multiplicar esse resultado por 10. Então, vou usar a variável auxiliar para pegar essa soma e fazer ela vezes 10. E aí, depois disso, entra a parte do resto da divisão, que é onde a gente vai achar o dígito, né? Então, o meu resto da divisão, escolhi divisão aqui para ficar mais claro. Então, a gente vai fazer esse resultado dividido por 11, né? Somei por 10 e dividi por 11. Só que essa divisão, eu não quero o resultado dela, eu quero o resto. E aí tem esse operador aqui que retorna o resto da divisão, tá? Boa. Agora eu tenho que me atentar apenas para a regrinha de validar. Se o resto dessa divisão, se ele for igual a 10, então eu tenho que assumir que esse dígito, esse resto da divisão, ele será 0, tá? Senão vai ser o que ele retornar ali mesmo. Boa, então esse daqui vai ser o meu primeiro dígito, ó, esse resto da divisão. Então é ele que eu retorno. Certo? Boa. Aí ele tá reclamando aqui, vamos ver o tipo. Ah, tá, porque ele tá esperando uma string, né? Tudo bem, a gente pode transformar isso aqui numa string. E aí, feito isso, ó, gerei o primeiro dígito. A gente pode somar, concatenar tudo no final, tá? Faz o CPF. Eu tô chamando CPF inicial, mas vamos chamar de CPF mesmo. Vamos simplificar aqui. Retorna o CPF. Aí o que eu vou ter então vai ser meu CPF. Vou montar aquele esqueminha com cifrão.
para compor a minha string. Então ela vai ter esse CPF que ele gerou pra gente. E aí eu vou ter aqui o dígito dele, né? Primeiro dígito verificador. Boa. Certinho. Então vamos gerar agora o segundo, não? Esse segundo dígito verificador. Ele vai ser a mesma ideia desse daqui. Só que eu vou chamar de segundo. Esse método não existe. A gente pede para gerar. E a regra dele, como a gente vê, é bem similar à do primeiro dígito, né? Então a gente vai copiar ela aqui. Estou copiando a regra do primeiro dígito, colocando no segundo. Só que aí eu vou mudar aqui, né? Ó. Passar o CPF para cá. Vamos renomear do primeiro aqui. Ele usa só aqui no comecinho, né? Vamos deixar só como CPF, tá? Vamos ter o padrão do nome. Aí aqui você altera também. CPF. Boa. Vou compilar só para ver se não tem nada fora, quebrado. Tá compilando. Então, o cálculo do segundo. A gente vai alterar aqui, ó. Para ele começar em 11. Aí ele vai até ser maior que 1. E aí o dígito, quando ele for calcular, eu tenho que considerar os 10, né? Então aqui, ó, voltando lá no principal, antes de eu calcular aqui, ó, o segundo, eu preciso já incluir o dígito, né? Senão ele não vai achar a décima posição. E aí vai dar um erro lá na hora de fazer o cálculo, tá? Beleza. Então ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer a multiplicação. Vezes 2, divide por 11 e retorna o resto, tá? É a mesma coisa. Então muda só essa parte aqui, tá? Ó, tranquilo até, né? Boa. E aí, quando ele pegar aqui o resultado, eu vou pegar esse CPF e agora eu vou incluir aqui, ó, o segundo dígito. Segundo dígito verificador. Aí o único ponto que eu posso ver agora é que eu não vou gerar o dígito, não pode ser aqueles números repetidos, não. Eu comentei, ó. Não pode ser tudo 1, 2. Então a gente tem que só colocar uma regrinha para isso. Para esse CPF ser válido. A gente pode fazer aqui no dígito inicial mesmo. Vamos fazer ele aqui. Então eu vou criar uma condição aqui para ele gerar. Ele sair quando o número for válido, né? Vou criar então um booleano aqui, ó. Dígitos válidos. Ou CPF válido também poderia ser. Então ele começa como falso. E eu monto aqui, ó. Enquanto meu dígito não for válido, então eu vou fazer uma negação desse meu booleano. Esse CPF aqui eu limpo ele. E ele gera para mim essa sequência. Quando ele terminar de gerar a sequência, eu tenho que validar se ele é válido ou não. Então, como é que eu vou saber se ele é válido ou não? Eu vou ter aqui os CPFs que são repetidos, né? Aqueles casos lá que a gente comentou. Então, a gente vai ter eles aqui, ó. Vamos montar uma lista, como a gente fez no último exemplo. Vou chamar de CPFs repetidos. Tá achando aqui? Tá. É o compilador tá pensando. Então, a gente vai ter aqui um looping para gerar pra gente essa sequência, né? Ó. Então, vai de 0 até 10. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, vou gerar CPFs, esses repetidos, né, que são inválidos. Vou chamar de x aqui. Então, eu vou basicamente usar essa funçãozinha, add left. E ela vai
gerar pra gente aqui 11 dígitos, completando eles com o zero, né? Na verdade, o zero não, né? A gente vai gerar ele 11 dígitos com esse valor, né? Sempre o zero, depois o 1 até o 9, né? Aí o que eu preciso fazer agora é transformar isso numa string. Vamos ver aqui, tá reclamando. Até que ele aceita o caractere, né? Fazer o esquema de conversão dele aqui pro caractere. Então eu posso usar aqui tanto. Eu posso transformar ele numa string, depois fazer aquele. Tem essa classe, né? O share, fazer o caractere, fazer o parse. Aí ele não vai entender esse tipo direto, né? Ó, o inteiro, então se transformar ele numa string para poder fazer isso. Ele resolve, ou então eu vou fazer o convert, né? Ó. Convert to char. Deu um top ali antes, mas o char. E aí eu não preciso transformar numa string, né? Ele já resolve pra gente, tá? Então aqui ele vai gerar essa sequência de dígitos. E o que eu tenho que validar aqui, ó, depois que ele criou pra gente CPF, é se esse CPF que ele criou, ele não tá nessa lista de repetidos. Só que eu preciso adicionar esses repetidos aqui, né? CPFs repetidos, adiciona cada um desses itens aqui. Então minha validação vai ficar assim, ó. Se o CPF repetido ele tiver, né, ele contém esse meu CPF, então eu vou retornar aqui, na verdade, se ele não existir, né? Se ele não existir em nenhum desses itens, aí eu vou marcar aqui aquele nosso controle aqui, ó, o dígito é válido, eu vou usar, então ele é válido. Dígito válido. E aí, se ele existir, ele não faz nada e continua como falso, né? Ele não pode existir aqui. Só que nesse instante da nossa aplicação, nós estamos gerando 9 dígitos, né? Aqui, não. Ele monta 9 dígitos, então eu não tenho 11. Então vou deixar aqui como 9. Completa pra gente com 9 dígitos e gera aqui essa informação. Ok. Então é isso. Outra coisa que pode acontecer quando a gente gerar essa sequência aqui de CPF, ele pode gerar como zeros à esquerda. Mas tá, aqui ele tá como string, então ele já vai ficar no formato aqui, né? A gente pode colocar só uma outra validação aqui para confirmar. Aqui, ó. Colocar, cadê meu e-comercial? Aqui. É só para confirmar que o CPF ele tem um tamanho de 11, né? Só que aqui vai ser 9. Porque a gente ainda tá criando as informações, né? Como a gente já está controlando aqui, eu acho que nem vai precisar não, porque ele já vai ser sempre verdadeiro, né? Tem mais isso. Ok. Então a gente gera o valor, os dígitos, e aí aqui ele já está garantindo pra gente esse lance do repetido, né? Para não acontecer, e aí a gente tem o nosso CPF gerado. Boa. Beleza, tá quase finalizado. Só tem um detalhezinho aqui. Tava fazendo uns testes. Pro primeiro dígito aqui, ao invés de a gente utilizar o convert, a gente vai usar esse int 32 parse, tá? O parsear ele transforma no string o dígito, tá? E a mesma coisa aqui no segundo dígito verificador, tá? Uso o int 32, manter o padrão igual a gente fez lá da mesma forma que a gente fez lá no nosso aplicativo do
validador do CPF, tá? Por fim, a lógica em si está pronta. O que a gente tem que fazer agora é apenas... Vamos formatar isso aqui, deixar com aquela máscara, né? De entrada lá com os dígitos bonitinho. Então a gente tem 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto. Depois no finalzinho tem um tracinho e os 2 dígitos, tá? Então a gente vai formatar ele. Eu vou criar uma outra string aqui chamada de CPF format, formatado, e vai ser ela que a gente vai retornar, tá? Aqui, ó, return CPF format. E em cima dela a gente gera essa máscara, tá? Então nós vamos usar uma classe lá, convert to int 64. Vou pegar esse CPF porque ele pode ter um número maior que ele estoura o padrão aqui, o número do int 32. E aí quando eu tenho esse número, eu consigo aplicar o toString, transformar num texto e definir uma máscara para ele, tá? Então essa máscara vai ficar assim, ó. Eu vou ter 3 números e aí eu vou ter o ponto. Eu coloco barra assim e o ponto para entender, tá? Mas eu vou ter mais 3 números e o barra e ponto para ele compreender. Opa, cada ponto. Vai ter mais 3 números. São 3, 6, 9 dígitos, certo? E depois eu vou ter o traço. Então eu coloco barra e o traço e o 00. Então esse é o esquema para fazer a máscara dele, tá? Vamos validar se a gente consegue criar o CPF aqui mesmo. Bora lá testar isso. Então, rodando nossa aplicação. Ó, então, ele gerou o dado inicial. Gerou esse CPF pra gente, 9 dígitos. Aí ele vai fazer o cálculo do dígito verificador. Ó, aí ele gerou o dígito 4. É o cálculo para esse CPF. Inclui esse 4 aqui. E ele vai fazer o cálculo do segundo CPF. E ele retornou 0. Então aqui ele gera pra gente esse 0. Boa. Feito isso, ó, então ele vai pegar esse CPF e aplicar a máscara. 863-534-317-40. E aí eu retorno esse CPF. E aí dá pra gerar uma lista com vários CPFs agora, tá? Beleza. Vamos criar mais um aqui. Ó, gerei o CPF. Bonitinho. Vamos copiar esse valor. E eu vou testar ele agora lá naquela nossa aplicação de validação do CPF, né? Vou trazer lá para cá. Aí se você não viu, veja no nosso vídeo anterior dessa série, que é de desafios dia a dia, né? Se não me engano. Ó, então eu tenho aqui toda essa parte que a gente validava vários CPFs aqui, né? Eu vou só comentar esses caras. E a gente vai usar só essa última opção aqui, alterando para aquele CPF que ele criou pra gente, né? Marcar um breakpoint, executar o validador. Então ele vai gerar pra gente. E temos aqui, ó, respondeu verdadeiro. Então esse CPF é válido. Se a gente mudar aqui o dígito, por exemplo, 50 e 52, pode ser. A gente rodar ele aqui, você vai ver que ele vai dar falso. Não é válido, né? Beleza? Então com isso a gente consegue criar vários CPFs agora, hein? Eita, nós. Agora para nossos cadastros, nossas aplicações, nossos testes. Dá pra gente criar vários CPFs aí. Você vai botar isso numa lista. Ó, tem até um esquema que eu fiz aqui, ó. É que aqui eu gerava a lista e em cima dela validava vários CPFs, né? O que você vai fazer é ter um looping que vai gerar vários CPFs. E aí você consegue validar eles depois. Combinado? Então é isso. Espero que você tenha gostado, conseguido fazer aí bonitinho o exemplo. Então a gente quebrou ali alguns métodos e é bem parecido com o que gera o validador do CPF. Só que esse é quem gera ele e tá aqui esse esquema para fazer formatação da máscara de entrada, né? Deixa ali naquele formato do ponto e traço. Beleza? Então é isso. Deixem seu like, se inscreva no canal e eu fui. Até mais. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Joia!